Esse efeito que nós vimos aí na introdução, ele pode ser feito aqui com Shrink Wrap em conjunto com o Read Body. Vamos ver como isso é bem fácil e prático no nosso experimento. Eu vou utilizar aqui o objeto cúbico e vou entrar com ele no modo Edit Mode. Aproximando o cubo, notem que ele é formado aqui de pequenas vértices, arestas e faces. Bem básico, eu vou usar aqui o botão direito, vou subdividir a malha. Inicialmente ele cria um traço na horizontal e outro na vertical. Eu vou abrir aqui as configurações e em Number of Cuts eu vou deixá-lo aqui com um valor em 15. E aqui eu consigo dar mais cortes na malha. Vou fechar as configurações e vou voltar para o Object Mode. Está aqui o primeiro objeto, o segundo que nós vamos colocar vai ser um objeto esférico. Antes disso eu vou ativar aqui a Wireframe, que é a visão raio-x, e vou com o Shift A, que é o atalho de adição, adicionar uma Mesh UV Sphere. Mesh foi adicionado dentro do cubo. Voltando à visão sólida, vocês não vão conseguir vê-lo aqui pela visão sólida, a não ser que vocês selecionem aqui na outline cada um dos objetos. Então eu preciso agora selecionar o objeto cúbico e aplicar nele o modificador que vai me permitir fazer o efeito. Então eu volto aqui no editor de propriedades, no ícone modificadores, Add Modifier. Eu vou vir aqui na coluna Deform e buscar o modificador Shrink Wrap. O modificador ele traz aqui a definição numa cor vinho. Isso quer dizer que ele está precisando de um alvo para poder funcionar. Então o alvo vai ser a esfera. Eu clico aqui nessa caixinha e vou selecionar o objeto esférico. Observe que aquele cubo ele se transformou de forma automática numa esfera. Mas eu não quero isso, eu quero que ele se mantenha como um cubo e depois, através de uma chave, ele se transforme numa esfera. Então, em vez de Apply aqui, eu vou utilizar essa opção chamada Apply as Shape Key. Porque vocês vão entender. Quando eu seleciono o cubo e entro no modo aqui de configuração da malha, vocês vão ver que eu tenho Vertex Groups zerado e Shape Key zerado. Porém, quando eu volto aqui na aplicação do Shape Keys, o cubo volta a ter a aparência novamente inicial dele. Porém, se eu retornar aqui para as configurações de malha, ele traz já uma chave aqui que foi aplicada com aquele efeito. Então, se eu selecionar o Shrink Wrap, observe que nas configurações aqui na parte inferior, ele vai trazer uma caixa denominada Value. Aqui eu posso encostar o cursor no deslizador, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita até o valor ficar em 1. E eu consigo modificar essa chave fazendo com que o cubo se transforme naquela esfera inicial. Basta eu só arrastar para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda ele fica cubo, para a direita ele fica esfera. Bem, quando eu movimento até a esfera, vocês vão ver que tem uma esfera aqui que está atrapalhando, que é a nossa esfera que nós utilizamos para referência. Eu não vou precisar mais dela, então eu encosto o cursor aqui na outline, na esfera que eu acrescentei, uso o botão direito e X ou Delete. Aqui eu posso agora movimentar, eu tenho a transformação de cubo para esfera. Aqui na visualização da esfera, a aparência da superfície dessa está de uma forma bem áspera. Eu quero que ela fique suavizada, então eu vou usar o botão direito e clicar o Shade Smooth. Só que quando eu faço isso, se eu voltar para o valor 0, observe que as quinas do cubo ficaram com pontas arredondadas. Eu não gostaria de ter as pontas arredondadas. Eu gostaria que tivesse com as pontas agudas, como inicialmente. Então, para poder melhorar esse recurso, eu vou voltar aqui em Modificadores, clicar em Add Modifier e vou aplicar no cubo um outro modificador. Dessa vez vai ser o Generate e vai ser o Bevel. Aqui nas configurações do Bevel, eu queria que vocês viessem aqui na opção Widget. Vamos mudar de 0.1 para 0.02 e vamos dar o Enter. Em segmentos, vamos aumentar de 1 para 3. Veja que o cubo agora fica mais arredondado. Porém, um detalhe, se voltarmos para as configurações de malha, movimentarmos a chave, observe que a nossa esfera agora ficou estranha. Eu quero que essa condição melhore. Então eu volto nas configurações do Bevel que eu apliquei, e aqui em Limit Method, eu vou mudar de nome para ângulo. Veja que eu melhorei aqui a aparência. Pronto. Não preciso fazer mais nada. Eu volto lá para a chave,
Agora nós vamos fazer o efeito que vai permitir a gente usar o Read Body aqui para transformar e fazer o objeto cair numa superfície plana. Então o que é que eu preciso, Luciano? Eu vou selecionar o objeto esférico ou o objeto cúbico, se eu mexer aqui na chave, vou ativar as setas de movimento, trazê-lo aqui para cima. Eu preciso criar aqui uma situação em que esse objeto fique algum tempo estático aqui, depois ele se transforme na esfera e caia. Então eu vou criar uma animação desse objeto cúbico na timeline do frame 1 até o frame 80. Então aqui no frame 1, selecionando com o cursor na área, eu vou digitar a tecla I e vou usar aqui Lock Hot Scale, que é a chave de locação, rotação e escala ao mesmo tempo. Pronto. Sugiro aqui as chaves criadas. Então, eu vou movimentar, encostando o cursor na agulha, pressionando o botão esquerdo, vou arrastá-la até o frame 80. E vou aqui usar a tecla I, Lock Hot Scale. Bem, se eu der o movimento aqui, vocês vão ver que o player vai manter o movimento do objeto estático durante o tempo todo. Mas vocês vão entender por que eu fiz isso aqui inicialmente. Eu vou aplicar nele agora o recurso do Read Body, para fazer esse objeto ser um corpo rígido e cair. Então eu volto aqui em efeitos físicos. Entre os efeitos aqui eu tenho o Read Body. Criei para esse objeto um tipo Active, eu vou mantê-lo nessa condição. Aqui em Collisions eu vou mudar essa opção Shape de Convex Hull para Mesh. Quando eu der o play, observe que o objeto começa a cair desde o frame 1, mas eu não fiz animação para torná-lo estático no início? Fiz. Mas para poder a animação funcionar no efeito Read Body, nós vamos precisar vir aqui nas configurações e adicionar chaves que vão permitir usar aquela animação que eu criei na timeline. Para isso eu preciso vir aqui nessa opção Animated, selecionar no frame 1 essa opção. Aqui eu posso agora clicar o botão direito e clicar o Insert Keyframe. Outra forma prática que eu tenho de adicionar a chave, em vez de clicar o botão direito, é clicar nesse pontinho que está aqui à direita da opção, que é o pontinho chamado Animate Property. Clicando nele, eu crio nesse objeto uma chave de animação no frame 1, usando a animação que eu criei anteriormente. Eu vou arrastá-lo até o frame 80. Aqui eu vou continuar com a opção Animated ativa e vou clicar a segunda chave. Porém, eu preciso dizer que a partir do frame seguinte, que é o frame 81, esse objeto tem que cair com o efeito Read Body. Então eu vou vir aqui, mudar minha agulha até o frame 81. Se vocês tiverem dificuldade, vocês usam essa opção aqui, corre um frame. Tá? E aqui eu desabilito o Animated e ativo a gravação dessa chave, desanimando o efeito. Vocês vão ver que agora eu uso aquela animação inicial até o frame 80 e a partir do 81 o objeto despenca. Mas eu quero agora, pessoal, criar a animação do cubo se transformando na esfera. Eu vou usar aquele Shape Keys que eu criei. Então eu vou determinar que essa transformação ela aconteça do frame 60 até o frame 80. Então aqui eu clico no frame 60, com o cubo selecionado eu vou utilizar aquela opção de características do objeto, onde eu tenho o Shrink Wrap. Aqui em Value eu vou mantê-lo em 0, porque ele vai estar na aparência do cubo, e vou clicar na chavinha para inserir o quadro-chave. Notem que foi inserido o quadro-chave no frame 60, agora eu vou correr até o frame 80. Aqui no frame 80 eu vou vir no valor da chave, aumentar para 1 para que ele vire a esfera e vou clicar nesse pontinho da direita. Eu tenho agora a transformação do objeto se transformando na esfera e depois caindo. Agora eu preciso criar uma superfície para criar o efeito de atrito aí pelo Read Body. Então eu vou usar aqui com o Shift A uma Mesh Plane, S para aumentá-la. Vou trazê-la bem mais aqui para baixo e posso agora aplicar nessa superfície plana o efeito Read Body. Vou vir aqui em efeitos físicos, o Read Body. O tipo aqui não vai ser ativo, porque ele vai ser um obstáculo. Então eu preciso mudar para o modo passivo.
Aqui a única coisa que eu vou fazer é vir em Collisions, clicar em Mesh. Em Sensitivity, eu vou mudar de 0.04 para, vou deixar aqui em 0. E em Surface Response, eu vou deixar a fricção aqui num valor 0.064 e o Bounce num valor 1. Vamos ver como é que fica aqui a animação. Só que eu quero que essa bolinha quique mais, então eu seleciono o objeto, que é o objeto cúbico, vamos voltar para o passo inicial, eu vou vir aqui em Surface Response, vou dar um valor 1 para ele e vou diminuir esse Friction. Quando eu clicar a animação, vocês vão ver que agora o objeto se transforma numa esfera e cria essa bolinha aí quicando na nossa área de trabalho. Cabe a vocês agora criar aí o ajuste de câmera e criar um vídeo de animação bem simples e prático do resultado. Então, para criar a animação, eu vou apenas clicar na câmera, vou travar a câmera. Com ela travada, eu ajusto aqui a minha cena, a melhor forma que vier, e posso vir aqui em Render, utilizar o Eevee. Sample, eu posso usar uma taxa de amostragem aí maior, usar o Ambient Occlusion, Screen Space, e posso definir aqui em Output qual é a dimensão do vídeo que eu quero criar. Clico aqui, vou escolher HDTV 720, aqui a telinha eu vou fazer do tamanho de 50%, que fica mais rápido. E aqui em Output, que é a saída, eu vou definir o nome para o arquivo que eu vou gerar, vou deixar aqui teste, selecionar a pasta onde eu queira gravá-lo, e tendo já definido, eu vou definir o formato desse vídeo que eu quero criar. Então eu vou usar aqui o formato AVI-JPEG, já que eu não vou usar som. Vou marcar RGB e Quality vou deixar em 100%. Vamos dar apenas só cores aqui ao nosso projeto. Então, vou usar aqui o modo no formato renderizado. Vamos selecionar a lâmpada, trazer um pouco mais para frente para que a gente tenha uma visão melhor. E vamos selecionar o plano inicialmente, aplicar nele um material. Vou usar aqui uma cor vermelha. Vamos usar o cubo. Vamos aplicar nele o material Principal, vamos deixá-lo aqui com uma cor azul clara, vamos dar uma aparência metálica para ele, deixando o valor metálico em 1 e o roughness em 0. Para dar um efeito melhor de fundo aqui, nós vamos usar uma imagem HDRI. Eu posso usar uma imagem que eu tenha baixado aí, basta eu clicar aqui em Color, Environment Texture, vou buscar a pasta onde eu tenho a imagem. Aqui eu tenho algumas imagens que eu baixei. Eu vou utilizar aqui para o efeito essa imagem, vou dar Open Image. Para tirar a imagem de fundo, eu volto nas configurações aqui do Word. Em Strength, eu posso usar aqui o Ray Depth para não aparecer essa imagem de fundo. Porém, agora eu vou aproximar um pouco mais. Vou arrastar para enquadrar melhor a minha cena aqui junto ao efeito. E agora, se eu der animação, vocês vão ver algo parecido com isso, ó, pessoal. Notem que aqui o efeito acontece. O objeto começa a quicar. Cabe a vocês usar o efeito para algo bem mais criativo do que isso que foi apresentado aqui no experimento.